Bom dia, sétimo ano! Hoje vamos dar início à nossa aula de ciências. A nossa aula vai estar abordando o tema estrutura vegetais, raiz, caule e folhas. E hoje vamos iniciar realizando as correções das atividades. Bora lá! Vamos iniciar com o Investigue, da página 172, onde diz o seguinte: dentre uma grama de alimentos que compõem as refeições diárias, existem algumas raízes comestíveis. Pesquise quais alimentos são raízes comestíveis. Então, como estudado na aula anterior, exemplos de raízes comestíveis que nós temos é a cenoura, a beterraba, o nabo, a batata doce e a mandioca. São exemplos de raízes comestíveis que compõem a nossa mesa. Na página 173, nós temos o exercício e sua memória. O mangue é um fantástico ecossistema. Diante disso, cite duas características do mangue e um problema que esse tipo de vegetação esteja sofrendo. Então, vamos aqui. O mangue, ele vai possuir uma baixa diversidade vegetal, além de raízes do tipo pneumatóforas e escoras. Os mangues, eles sofrem com a pesca predatória, a poluição nas grandes cidades e outras formas de poluição, como, por exemplo, o derramamento de petróleo. Então, essa é as nossas características do mangue e um problema que esse tipo de vegetação sofre. Na segunda questão, temos o seguinte: um professor colocou sementes de feijão para germinar em uma caixa de vidro. Para que os alunos observassem o crescimento do caule e da raiz, cada semente foi apoiada na parede interna da caixa, de modo a tornar visível sua germinação. Durante o processo, todas as sementes receberam a mesma quantidade de água e luz. Assim, ao longo dos dias, os alunos construíram o esquema seguinte. Observe o esquema e responda: por que a raiz cresce primeiro que o caule? Aí vamos lá para a resolução. A raiz é a primeira estrutura a emergir, porque ela absorve a água e os nutrientes minerais essenciais ao desenvolvimento do vegetal, porque, como nós sabemos, a raiz ela tem a função de absorver nutrientes importantíssimos para a planta. Então, por esse motivo que ele é o primeiro ao se desenvolver. Na página 176, temos outro exercício de sua memória. Então, leia o texto. Imagine-se num sonho em que você vem andando e resolve descansar debaixo de uma linda mangueira. Contudo, você para só alguns instantes, avista de longe uma bananeira e resolve fazer aquele lanche. Caminhando em direção à bananeira, você se depara com uma linda praia e vai em direção àquele paraíso. Chegando lá, dá de cara com coqueiros carregados de enormes cocos. De repente, quando está prestes a colher um daqueles cocos maravilhosos, sua mãe o acorda do sonho. Estava na hora de ir para a escola, mas você, sem perder tempo, pede-lhe para preparar aquela carne com cebolas que você adora. Você notou no texto a variedade de vegetais? Cabe-lhe agora indicar os diferentes tipos de caules que estavam no sonho e descreva os tipos de bulbo comestíveis que aparecem no texto. Então, vamos lá. Como exemplo, nós temos tronco, rizoma e estipe. O bulbo citado no texto vai ser o caule da cebola, que ele é formado por folhas modificadas. Na página 179, na primeira questão diz assim: observe abaixo a imagem de uma planta carnívora e responda: essas estruturas de folhas representam algum risco para seres humanos? Por quê? Então, a resposta, meus amores, é não, pois somente alguns outros animais, como por exemplo, insetos e aracnídeos, ficam presos nas folhas. Segunda questão. A figura refere-se a um cacto
típico da região semiárida nordestina. O quipá trata-se de uma planta xerófila que apresenta respostas morfológicas adaptativas ao seu ambiente. Tendo como referência a figura, responda. Letra A. Que adaptações morfológicas você pode identificar nas estruturas indicadas pelas setas? Nós temos a seta 1 e a seta 2. A seta 1 indica folhas transformadas em espinhos. E a seta 2 indica o caule achatado e suculento do tipo cladódio. B. Cite uma forma pela qual a estrutura indicada contribui para a sobrevivência dos cactos nas regiões semiáridas. Então, como nós sabemos, os espinhos, ele vai evitar a perda de água por transpiração. Terceira questão. Algumas adaptações foliares permitem que a folha desempenhe outras funções, além da fotossíntese e da respiração. Por exemplo, são estruturas que atuam como órgãos de reserva de nutrientes. Entre as estruturas a seguir, marque aquela que completa corretamente o espaço. Então, desses exemplos, qual é a estrutura que vai atuar como órgão de reserva de nutrientes? Então, a alternativa correta é a letra E, catáfilos. Ciência prática. Primeira questão. A terra de um vaso com plantas foi molhada com uma solução de fosfato radioativo. Após 1 hora, as folhas apresentam sinais de radioatividade, demonstrando que houve, alternativa correta, letra E, a absorção. Segunda questão. Um engenheiro agrônomo recomendou para um agricultor que utilizasse plantas com raízes fasciculadas para controlar a erosão. Essas plantas, que também possuem folhas com nervuras paralelas, são classificadas como, letra D, monocotiledôneas. Terceira questão. Os tecidos de uma raiz desenvolvem-se a partir, letra D, dos meristemas. Quarta questão. Correlacione as regiões de uma raiz e suas respectivas funções. Coifa, proteção. Zona lisa, determina o crescimento da raiz. Zona pilífera, absorção de água. Zona de ramificação, onde surgem as raízes secundárias. Então, a sequência numérica de cima para baixo deve ser, letra C, 2, 1, 3, 4. Quinta questão. As raízes são estruturas essenciais para o vegetal, uma vez que garantem a retirada de água e sais minerais do solo. Algumas raízes, no entanto, são extremamente especializadas e atuam em outras funções específicas. Analise as alternativas a seguir e marque o nome da raiz encontrada em plantas de manguezais e que realizam trocas gasosas com o meio. Alternativa correta, letra C, que são as raízes pneumatóforas.